Deus abençoe a todos, muito bom dia e graças a Deus por mais um dia de fé. Chovendo pra caramba, mas já estamos aqui na igreja, altar para o Deus único e eterno Senhor, para mais um dia nos colocar à disposição do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração antes de nós falarmos do que Deus quer que seja falado? Está aí. O nome Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador da alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como sempre, não tem como fazer nada sem antes te agradecer por estar vivo, te agradecer, meu Deus, por existir, por mais um dia poder acordar, levantar e trabalhar em prol daqueles que querem ajuda. Aqueles que querem a salvação, aqueles que não querem habitar e morar eternamente no lago de fogo, com o inferno, a morte, o anticristo, os falsos profetas e todos os ímpios, mas querem um dia ter prazer de adentrar no céu, lugar esse que o Senhor Jesus foi preparar para nós. E nós cremos, meu Pai, que esse é o melhor lugar que possamos ter e possuir. Então amarra todos os demônios, toda a força do inferno, que quer impedir de nós ocuparmos esse lugar que é o céu. E que o Senhor possa continuar falando com aqueles que querem te ouvir. Porque nesse mundo nós temos um grupo que quer te ouvir e outro grupo que não quer te ouvir. Há quem quer ouvir a voz da carne, a voz do diabo, a voz do mundo, mas existem aqueles que querem ouvir a voz de Deus. E louvado seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado. Eu te louvo, te glorifico por existir pessoas, não são muitas, mas, como está escrito, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Assim como essa chuva que desce agora aqui, meu Pai, desça com ela a tua presença, desça com ela o teu Espírito, desça com essa chuva, meu Deus, toda a sorte de bênçãos espirituais, como avivamento, renovação, fortalecimento, sim, meu Deus, revestimento com toda a armadura do Senhor, para que venhamos vencer os dias maus. Poderoso de Israel, que o Espírito do Senhor, que no dia de Pentecostes desceu lá em Jerusalém e hoje está na terra à procura de corpos, de vida, de pessoas para serem usadas por ti. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha encontrar lugares, milhões e milhões de lugares para Ele, tornando as pessoas um altar para o Senhor. Essa é a pura realidade. Quem não é altar para Deus vai ser o altar para o diabo. E nós queremos ser altar para Deus. Assim como esse altar está aqui, onde é testemunha das orações que fazemos de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, tendo aí o nome das pessoas que têm sido sensíveis ao teu chamado para esse altar, doando suas ofertas, seus dízimos. Meu Deus, que essas pessoas sejam regadas com a chuva serôdia, com a chuva temporã, com a chuva das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. E venha, meu Pai, falar conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo dê sabedoria para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Amém e amém. Muito bem, ontem o Espírito Santo, ele me deu essa palavra, que confesso que passei a noite pensando no que Deus falou conosco, porque como falei, antes de Deus falar com vocês, ou nos usar para falar com vocês, Ele fala conosco, Pelo menos é assim que funciona. Então, ontem nós falamos da circuncisão, que todo mundo sabe, que era uma forma de Deus marcar os seus escolhidos, e começou por Abraão, e por aí foi. E essa circuncisão
na carne já não estava mais tendo valor para Deus, porque a gente vê aqui, lá em Jeremias, depois de Abraão, né? Depois de Isaac, de Josué, de Moisés, e por aí vai, Davi, aí vem Jeremias, onde Deus diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações e nelas se glorificarão. E neles se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa das malícias das vossas obras. Então você vê que a circuncisão até então era só para o homem, mas agora Deus fala aqui, ó: circuncidai o vosso coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, incluindo homens e mulheres, jovens, adolescentes. Quando ele fala circuncidar o coração, é que ele quer que nós venhamos cortar do nosso coração todos os prepúcios que nos afasta dele. A pele do prepúcio do órgão masculino era removido como uma circuncisão para marcar aqueles que eram de Deus. Só que o povo de Judá, os homens de Judá e o povo de Jerusalém, os homens, eles eram circuncidados no prepúcio do órgão masculino, mas o coração era cheio de malícia, praticavam abominações, né? Vivia na carne, mas com a marca da circuncisão, com todo respeito, entre as pernas, com todo respeito, tá? Entre as pernas, porque eles faziam algo religioso, mas a prática era outra. Como hoje tem gente que se batizou nas águas, toma santa ceia, dá dízimo, dá oferta, né? Está dentro da igreja, defende o nome da igreja com residente, mas não são nascidos de Deus. Você vê, mandaram para mim um áudio de pastores de outra denominação, como você está o nome, fazendo barganha. O pastor ligando para o pastor, falou: olha, eu já mandei o valor que o senhor pediu, né? Mandei 7.000, aí mandei mais 3 para sua esposa, e o senhor disse que ia me tirar daqui do interior e me levar para São Paulo, e o sujeito xinga um palavrão e fala cada asneira. Isso é o que está acontecendo em muitas igrejas aí. Quer dizer, líderes fazendo barganha com pastores para poder tirá-lo do deserto. Olha só, coisa terrível, xingando palavrão, né? Esses dias uma pessoa que está dentro da igreja, de uma igreja, na minha frente, xingando palavrão. Quer dizer, tomam santa ceia, dá dízimo, dá oferta, faz corrente, né? Se batizaram nas águas, mas não tiraram o prepúcio do coração. O coração ainda está coberto de um propúcio chamado mágoa, rancor, ódio, carnalidade, impureza, avareza, arrogância, orgulho. Minha amiga, meu amigo, é muito forte isso, gente. É muito forte. É muito forte. Deus mostra que os atos religiosos não salvam ninguém. Assim como era cortada a pele do prepúcio do homem, como circuncisão, uma forma de Deus marcar quem era dele, nós temos que cortar do nosso coração todo o desejo maligno, toda impureza, toda sujeira, toda podridão, se quisermos ver a glória de Deus. Porque olha bem forte o que Deus fala aí no versículo 4, circuncidai-vos para o Senhor.
circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Misericórdia, Deus, tem compaixão de nós, meu Pai. Você sabe lá o que é o fogo da ira de Deus arder contra uma pessoa? Você sabe lá o que é isso? E ninguém vai apagar esse fogo não, meu amigo. Ninguém, não tem bombeiro, não tem chuva, não tem mar, não tem água que apague o fogo da ira de Deus quando se manifestar sobre os enganadores, os falsos profetas, os bodes disfarçados de ovelha, e por aí vai. Então Deus está chamando as pessoas para um conserto, né? Ele está chamando, ele está alertando, ele está falando, olha, vocês se convertam, hein? Vocês abandonam essa vida errada que me desagrada, que me provoca ira. Vocês andem direito na minha presença, hein? Eu sou Pai, eu sou Senhor, eu sou amor, mas também sou justiça. Então, minha amiga, meu amigo, não tem nada mais importante do que isso. Deus e o diabo olhar para dentro de nós e nos ver limpo daquilo que entristece a Deus, que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Eu estava agora chegando aqui em Papucaia, e bem aqui na entrada da avenida que tem a igreja, tem um monumento ali em forma de uma Bíblia, escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quantas pessoas que passaram ali, tiraram foto daquele monumento, conhecem aquela palavra, mas estão aqui dentro de trevas. Está aqui vivendo em trevas, é treva dos vícios, é treva da idolatria, da enganação, da falsa fé, mas a palavra está ali, como monumento na entrada da cidade. Até tirei uma foto, vou botar daqui a pouco aqui. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, quando eu obedeço a palavra, quando eu me submeto à palavra, quando eu me entrego à palavra. Aí sim ela vai ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E aonde eu estiver, trevas vão ser dissipadas, uma vez que eu me submeto à luz, que é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés. Então eu estava ali vendo, tirei até uma foto, falei, Deus está aqui, ó, bem na entrada da principal avenida onde está a tua igreja, está esse monumento com esse versículo bíblico. Mas quantos que passam aqui nas trevas e querem continuar nas trevas? Se querem continuar nas trevas, é problema deles. Mas a luz que é em nós não pode apagar por causa das trevas que há neles. Então, minha amiga, meu amigo, é muito forte isso. Essa palavra que Deus me deu ontem de circuncidar o coração. E Jesus, ele dá nome aos prepúcios, né? Como já falei naquele vídeo, né? Ele dá nome aos prepúcios do coração. Ele dá nome, o próprio Jesus fala. O próprio Jesus fala em Mateus 15, né? Quais são os prepúcios do coração que nós temos que cortar? Quais são os prepúcios do coração que nós temos que cortar? Ele falou isso para os fariseus, né? Para os hipócritas, que faziam de tudo para colocar fardo religioso no povo, né? E o povo, coitado, sofria por causa daqueles fardos, mas eles mesmos não levavam o fardo. Eles mesmos não levavam o fardo. Então foram falar para Jesus, por que seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus falou assim, olha, o que contamina o homem é o que sai da boca, e não o que entra. Está aqui, ó. Olha só, ele disse isso. Aqui no versículo 18 ele diz aí, ó, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Quer dizer, olha aí o nome dos prepúcios do coração tem que ser cortado. Está aí, minha amiga, meu amigo, olha aí, ó.
Olha aí, os prepúcios do coração que tem que ser cortado, maus desígnios, homicídios, adultério. Tem gente que mata com palavra, não usa arma, não usa faca, mas mata com palavra. Adultérios, né? Prostituição. Quando a pessoa fica enfiada nas porcarias da internet, ela está se prostituindo. Ainda tem a prostituição da idolatria, que é trocar Deus, trair Deus pelas imagens. Furtos, rouba tanto a Deus como o seu próximo, e por aí vai. Falsos testemunhos. Olha, falsos testemunhos. Quando um pastor fala assim, ó, tu vai falar desse jeito, assim, 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 e coloca as palavras na boca da pessoa, aquele testemunho não é verdadeiro. O testemunho verdadeiro flui da boca da pessoa naturalmente que foi abençoada. Testemunho que às vezes é orientado as pessoas a dar para engrandecer uma corrente, engrandecer um propósito. Você já reparou que tem igreja que é assim? O que aconteceu com você aqui na corrente tal? O que aconteceu com você aqui nesse propósito? Tem que falar o seguinte: o que Deus fez na sua vida? O que Jesus fez por meio da sua fé? Mas não engrandece a corrente da segunda, a corrente da terça, a corrente da quinta, a corrente da sexta, do sábado, mas não engrandece o nome de Jesus. Você pode ver que a primeira coisa que bota na frente para ser engrandecido é o propósito, é a corrente. Isso é errado, isso é falso testemunho. A glória é para Deus. Então nós estamos nessa fé. Domingo, dia de Pentecoste, o Espírito Santo que já desceu vai fazer maravilha na minha vida e na vida de quem quiser também. E dizendo para você que a proposta do Espírito Santo não se restringe a uma igreja. Não é uma igreja que criou isso. Quem criou foi Jesus, que falou no dia de Pentecoste: não sai de Jerusalém até que o do alto seja revestido. E no dia de Pentecoste veio a promessa, acabou. Então ter o Espírito Santo não é um trabalho restrito de uma denominação, é de quem quer Deus. Não importa a placa, não importa a igreja. Entenda isso. Quem criou o Espírito Santo é Deus. Quem prometeu batizar com o Espírito Santo foi Jesus, e acabou. Então vigia, porque é muito forte isso. Vamos então, nesse momento, falar com o nosso Pai, falar com o nosso Deus, e eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você também, como Ele tem falado conosco. É muito forte isso, é muito forte o que Deus tem falado, e eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, dobrar os meus joelhos aqui, diante do altar, e fazer a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dobro os meus joelhos aqui diante desse nome. Está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Assim como essa chuva está descendo abundantemente, lavando a terra, purificando o ar, porque entre a terra e o céu existe uma massa de poluição, e a chuva vem para exatamente purificar o ar e molhar a terra. Então, meu Pai, que nesse momento desça a chuva do Espírito Santo para lavar, restaurar, limpar, purificar, meu Deus, fazer com que enxerguemos quais os prepúcios do nosso coração que tem que ser cortado, em nome do Senhor Jesus. Ó poderoso de Israel, quantos religiosos que estão dentro das igrejas, cumprindo o seu dever religioso, mas o coração está sujo, mágoa, rancor, ressentimento, meu Pai. É tanta coisa que o diabo coloca que a pessoa, ela fica longe de Ti, mesmo estando dentro da igreja. É como as cadeiras da igreja, está 24 horas dentro da igreja, mas quando Jesus voltar, as cadeiras vão ficar para ser queimadas pelo fogo da Tua ira. Mas aqueles que se assentaram na cadeira e entregaram suas vidas, se converteram, se arrependeram,
essas serão levadas. Seja, meu Pai, nesse momento, o teu Espírito derramado, em nome de Jesus, sobre aqueles que querem. Assim como o Senhor nos faz ouvir o trovão trovejando no céu, faz trovejar, meu Pai, faz trovejar dos altos céus sobre os demônios da apostasia, do engano, da avareza, da mentira, da imoralidade, da corrupção, da carnalidade, da falsa fé, que tem levado muita gente para o inferno. Vem, Espírito Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus agora, que assim como o Senhor pede lá em Jeremias 4, circuncidai os vossos corações, cortai o prepúcio dos vossos corações, para que não vejam a minha ira, o fogo da minha ira que ninguém pode apagar. Então, meu Pai, que as pessoas olhem para isso, para dentro dela, e tudo que o Senhor vê que afasta ela do céu, mostra para ela, e dê força para ela cortar, eliminar, expulsar, e o teu nome assim vai ser glorificado. Oh, meu Pai, muito obrigado por nos revelar essa palavra. Receba a nossa vida, nosso louvor, nossa adoração, receba o que somos e o que queremos ser, em nome de Jesus, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome. Tudo está nas tuas mãos. Ao Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, a Ele toda a glória, honra e louvor, hoje, amanhã e para todo sempre. Louvado seja o teu nome. Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, para te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, e mesmo nada tendo, me amas, Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar, por amor se entregou aquela cruz. Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, meu Pai. A esperança do porvir está dentro de nós, em saber que um dia estaremos contemplando face a face o nosso Salvador. Louvado e exaltado seja o teu nome. Meu Deus, aqui estão o nome das pessoas que têm nos ajudado a manter essa obra. Que o Senhor faça chover agora dos céus bênçãos sem medida na empresa, no trabalho, no comércio, na fonte de renda, na despensa, na conta bancária, em tudo que é deles, meu Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades deles, como eles têm suprido dessa obra. Meu Deus, tudo aqui é oferta, tudo aqui é fidelidade, é generosidade, é amor. Então abençoa, meu Pai, para que nós venhamos nesse mês, meu Pai, arcar com as necessidades, com os compromissos, melhor dizendo, e obrigado por aqueles que o Senhor tem usado para nos ajudar. Aqui sobre o altar está o nome deles, recebendo orações 24 horas, e que o Senhor faça, meu Pai, que haja um retorno em forma de bênção para eles em tudo, em nome de Jesus. Eu os abençoo e coloco em tuas mãos agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Está aí, minha amiga, meu amigo. Louvado seja Deus. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para você. Nós temos aqui, dentro da igreja, as cadeiras que ficam 24 horas dentro da igreja. Olha só.
24 horas, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, do dia 1º ao dia 31, e por aí vai. Só que quando Jesus voltar, essas cadeiras vão ficar para ser queimada pelo fogo da ira de Deus. Mas aquele que se assenta nessas cadeiras e aceita a palavra, se submete à palavra, não vai ocupar essa cadeira, vai ocupar um lugar no céu. Então, não vamos ser como a cadeira da igreja, que mora dentro da igreja, mas não vai ser levada na volta de Jesus. Vamos ser cidadãos do reino dos céus, tá? É o Espírito Santo falando com a gente. Vamos nessa fé. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e vamos em frente, que assim como está chovendo aqui, chova a bênção na vida de todos vocês. Um abraço e até lá.